Olá, tudo bem com você? Nós estamos aqui meditando na Palavra de Deus e no Novo Testamento em ordem cronológica. Agora, 1 Coríntios capítulo 7, e como sempre, começamos com a nossa oração, pedindo a você que dê o seu gosto, partilhe o vídeo também, tá bom? Senhor Deus, obrigado por mais uma vez podermos meditar e poder ouvir a Tua voz. Fale conosco, abrindo o nosso entendimento e abençoando a nossa vida. Amém. 1 Coríntios 7, versículo 1. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas, por causa da fornicação, cada um tenha a sua própria mulher e cada uma tenha o seu próprio marido. Comentário: casamento ou celibato? Neste capítulo, Paulo responde a diversas perguntas dos cristãos de Corinto. Ao considerar as dificuldades da época, inclusive a crescente perseguição contra os cristãos, ele orientou os solteiros a permanecerem nessa condição. Assim, eles teriam menos preocupações e mais facilidade de se proteger, uma vez que estariam sozinhos. Isso não significa que o casamento perdia sua importância no Novo Testamento, nem que o apóstolo era contrário ao matrimônio. Pelo contrário, sua exortação era apenas uma forma de explicar que era mais fácil sobreviver naquelas condições de perigo e aflição estando só, do que ao lado de outra pessoa. Contudo, ele aconselhou que quem não conseguia se conter deveria se casar, pois era melhor enfrentar as lutas e o risco de ser preso ou de morrer do que se tornar um impuro diante de Deus. Então, tudo para que nós possamos nos manter salvos, né? Paulo mesmo não se casou, se manteve solteiro, por isso que a orientação dele é para aqueles que estão solteiros se manterem assim, né? Mas, dadas as condições daquele tempo, as perseguições, seria mais difícil. Por exemplo, nas guerras que nós vemos acontecer nos nossos dias, vemos soldados se casando em meio às guerras. Mas, por exemplo, como é que ele vai ter a lua de mel? Se a mulher engravidar, ele não vai ver a criança crescendo. Talvez ele nem volte para casa. Então, nós podemos imaginar o quão difícil é, né? A situação de perseguição, de luta. Mas ele falou, se você não consegue, então é melhor você se casar, do que ficar solteiro e ficar subindo pelas paredes, né? Em outras palavras, nos termos atuais. 3. O marido pague à mulher a devida benevolência e, da mesma sorte, a mulher ao marido. A mulher não tenha poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Comentário: pague a devida benevolência. Com o casamento, marido e mulher passam a ter direitos iguais sobre o corpo um do outro, mas especificamente no âmbito sexual. Eles perdem o domínio exclusivo que possuíam sobre o próprio corpo quando solteiros, mas agora casados, além de não poderem negligenciar o desejo natural do cônjuge, não podem usar o sexo como uma arma de chantagem. Fora do matrimônio, o sexo é uma transgressão que envolve culpa, pois está em desacordo com a palavra de Deus. Mas, dentro do casamento, o sexo é uma ordenação divina que proporciona harmonia e proximidade entre o casal. Então, o prazer mútuo, né? O homem, ele tem que estar preocupado em dar o prazer à mulher, e a mulher, por sua vez, proporcionar o mesmo ao marido. E ambos serem felizes, né? Quer dizer, aqui é um equilíbrio. Nem o homem é maior que a mulher e nem a mulher maior do que o homem. Mas ambos, se viverem de acordo com o que está escrito, serão felizes, né? A questão é que o ser humano é egoísta, né? Ele pensa mais em si ou na sua própria felicidade do que a dos outros. E o detalhe, né, que nós sempre falamos nas reuniões de quinta-feira da terapia do amor, né? A pessoa, ela quer casar para ser feliz. Então ela vai ser infeliz, porque a pessoa infeliz não tem como fazer ninguém feliz e nem receber felicidade, porque a verdadeira razão de viver, a alegria de viver está em você receber o Espírito Santo. Então, se eu já sou feliz, porque já tenho o Espírito Santo, né, aprendi a viver comigo mesmo, sozinho, então, quando eu casar, vou ser mais feliz ainda, porque eu vou ser feliz e vou dar felicidade e vou receber também. É recíproco. Agora, se você é infeliz, né, machucado, traumatizado e casa, aí a outra pessoa está na mesma condição,
está fadado a mais machucado, mais mágoas, mais sofrimento. Por isso, busque o conserto do seu eu primeiro com Deus. 5. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração. E depois, ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa intemperança. Então, às vezes o casal quer, como o bispo diz, fazer chantagem, né? Olha, você não vai ter nada comigo se você não fizer o meu desejo. Quer dizer, ele está dizendo aqui, ó, não priveis um ao outro. Não deve haver privação no relacionamento do casal, senão por mútuo consentimento e com o objetivo temporário e com o objetivo de jejum e oração, quer dizer, santificação. Mas depois se ajuntar para que Satanás não vos tente, quer dizer, quantos casais ou quantos casamentos se desfez porque ambos chegavam em casa cansados, por exemplo, aí ao invés de deixarem os problemas para fora de casa, traziam para dentro e até levavam para a cama. Então, se há discussões, se há problemas, não há vontade, não há desejo sexual que aguente, né? Então, ambos vão terminar se tornando dois amigos na cama, porque os problemas vai separar. Então, você não pode deixar que nada separe você. Os problemas, eles têm que estar do lado de fora. No dia de amanhã, né, como disse o Senhor Jesus, basta o mal de cada dia. Então amanhã eu vou resolver os problemas que eu tenho para resolver. Agora vamos curtir esse momento a dois. Tem filhos? Então vamos curtir o momento em família. Né? O problema das pessoas hoje é que elas estão individualistas. O telemóvel termina por separar também, para não se chatear, para não entrar em conflito. Cada um entra, né? Eu digo, né, as minhas palavras, no mundo de Nárnia através do telefone, some. Então cada um está no seu telemóvel ou no telefone móvel, celular, e acabou, né? A vida se resume ali. No 6, digo, porém, isto como que por permissão e não por mandamento. O comentário diz assim, não vos priveis. A abstinência sexual dentro do casamento é aceitável quando ambos estão em comum acordo por breve período e por propósitos espirituais. A sintonia absoluta é perfeita em torno dessa decisão, tem a finalidade de fazer com que nenhum dos cônjuges seja injusto com o outro a respeito daquilo que lhe é de direito. A satisfação em seu leito matrimonial, as Escrituras permitem que por algum tempo haja essa privação para dedicação ao jejum ou para algum outro propósito espiritual. No entanto, essa abstenção não deve ser prolongada. Nenhuma justificativa pode ser motivo para fazer perdurar a abstenção sexual entre o casal, para que assim não haja tentação e problemas capazes de afetar o matrimônio e a vida espiritual do casal. Seguindo para o 7. Porque quereis que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Então, aqui Paulo está expressando literalmente a opinião dele com respeito ao casar ou estar solteiro. Então, nós não podemos levar isso ao pé da letra e dizer que é assim que Deus quer que vivamos. 8. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom se ficarem como eu. Mas, se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que arder. Todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Comentário do 10. Divórcio não faz parte do plano de Deus para o casamento. A sua palavra ensina que os cristãos casados, ligados um ao outro pelo voto de fidelidade, devem permanecer unidos como marido e mulher ao longo de toda a vida. Em Corinto, o divórcio era algo costumeiro entre os habitantes. De igual modo, a lei romana apoiava a dissolução da união mediante o pedido de uma das partes, e até os religiosos que deveriam exortar as pessoas a fim de evitá-lo davam apoio a homens movidos por justificativas banais e injustas. Tudo isso é muito semelhante à desvalorização do casamento que, embora seja tão comum nos dias atuais, contraria os propósitos divinos.
Os padrões de hoje é casar para experimentar. Casar não, desculpa, deixa eu corrigir. É se juntar, né? Vamos experimentar e depois vemos se vamos casar ou não, né? Infelizmente, é a moda de hoje e muitos que casam já casam pensando vamos nos divorciar mais cedo ou mais tarde porque isso não vai durar para sempre. Quer dizer, as pessoas já não têm mais respeito próprio, né? E é tão bom poder envelhecer do lado da pessoa amada, né? Os anos vão passando e você vai amadurecendo cada vez mais na fé e na fidelidade ao seu cônjuge. 11. Se, porém, se apartar, fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Mas os outros digo eu, não, Senhor, se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não o deixe. Por quê? Porque tem gente que por qualquer coisa que seja já quer separação. Ah, eu quero divórcio. A questão é que você pode divorciar, o problema é casar de novo. Porque se o motivo do divórcio não foi traição, a pessoa, de acordo com o que o Senhor Jesus já falou, a pessoa não pode casar de novamente. Ela vai ter que se manter solteira. Então, é melhor estar casado e se manter assim até o fim. 13. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Comentário: casamento mistos são aqueles em que somente um dos cônjuges é convertido ao Senhor Jesus. Essas uniões geralmente acontecem quando uma das partes passa a conhecer a palavra de Deus depois do casamento. Nesses casos, o divórcio é aceitável pelo fato de o cônjuge não é convertido rejeitar o outro que decidiu viver na prática da fé. Com isso, ou ocorre a separação, ou a convivência se torna insuportável, hostil e até perigosa. Diante dessa situação, o cristão fica desobrigado das responsabilidades assumidas nos novos votos conjugais. Porém, se o companheiro incrédulo aceitar a nova condição daquele que se converteu sem se opor à sua fé, a responsabilidade do novo convertido é ganhá-lo para o Senhor Jesus por meio do seu testemunho. Então, todos temos a mesma condição diante de Deus de ganhar para Jesus aqueles que estão perdidos da nossa família. 16. Porque de onde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou de onde sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher? E assim cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou. É o que ordeno em todas as igrejas. Comentário: como o Senhor o chamou. A conversão não altera as responsabilidades sociais e legais que cada pessoa deve ter no curso da vida. Pelo contrário, aquele que é salvo passa a ter um dever ainda maior de ser fiel nos relacionamentos e de demonstrar mais excelência no cumprimento das suas atribuições. É muito bom, né? Você ter paz. Eu tenho paz. Eu posso dizer para você, dentro do meu relacionamento com a minha esposa, já são mais de 20 anos, eu tenho paz. E graças a Deus, nós vivemos em harmonia um com o outro. Enfrentamos lutas, né? Enfrentamos diferenças de pensamento, de cultura, mas a cada ano estamos cada vez mais unidos e mais fortes. 18. É alguém chamado estando circuncidado? Não se faça incircunciso. É alguém chamado estando na incircuncisão? Não se circuncide. A circuncisão é nada e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Por quê? Os judeus, por vezes, queriam exigir que aqueles que não eram judeus, eram gentios, fizessem a circuncisão para poder realmente serem salvos, e não era preciso. Então, como você veio, permaneça. Agora, com respeito ao caráter, isso muda. 21. Foste chamado sendo servo? Não te dê cuidado. E se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo,
é liberto do Senhor. E da mesma maneira, também, o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo. Fostes comprado por bom preço, não vos façais servos dos homens. O comentário: comprados por bom preço. O resgate do justo foi pago com o sangue do Senhor Jesus. Portanto, ele não pode deixar ninguém dissuadi-lo do seu grande valor diante de Deus. Por isso, o apóstolo alerta sobre o perigo que os novos convertidos corriam ao abandonarem os mandamentos de Deus para se submeterem às doutrinas meramente humanas. Aquela comunidade de Corinto corria o risco de ser subjugada novamente pelas tradições judaicas e pelos costumes e superstições dos gentios. Então, não vos façais servos dos homens é você permanecer servindo a Deus, né? Servos dos homens é porque a pessoa às vezes se submete mais ao desejo dos outros do que à vontade de Deus. No 24, irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Ora, quanto às virgens, não tenho mandamento do Senhor. Dou, porém, o meu parecer como quem tem alcançado misericórdia do Senhor para ser fiel. Tenho, pois, por bom, por causa da instante necessidade, que é bom para o homem o estar assim. Estás ligado à mulher? Não busque separar-te. Estás livre de mulher? Não busque mulher. Mas, se te casares, não pecas. E se a virgem se casar, não peca. Todavia, os tais terão tribulações na carne, e eu quereria poupar-vos. Comentário: tribulações na carne. Paulo se refere às privações e ao sofrimento que viveriam sobre os cristãos naquela época por causa das perseguições de Roma. A recomendação de não casar naquele momento não era uma determinação que abrangia todas as situações. Afinal, as Escrituras declaram a excelência do casamento em várias passagens. Por exemplo, elas afirmam que não é bom que o homem viva só. Gênesis 2,18. Além disso, compara o relacionamento conjugal com o relacionamento entre o Senhor Jesus e a sua igreja. Está lá em Efésios 5. Que este ensinamento do apóstolo seja um conselho aos solteiros para que analisem não apenas a pessoa com quem vão se casar, mas também o melhor momento para esta união, para que atraiam alegrias e não problemas sobre si. E acredito que aqui ele trata um pouco também da ansiedade, né? O problema da ansiedade, ela é muito séria entre os solteiros porque eles querem se unir de qualquer forma e às vezes não pensam nas consequências do futuro. A parte B diz: eu queria poupar-vos, se cada um considerasse que a pessoa escolhida para estar ao seu lado se torna uma só consigo, compreenderia o poder de influência que ela terá sobre si. Assim, já descartaria prontamente todo o candidato ou candidata que o prejudicasse em qualquer sentido, sobretudo na vida espiritual. Depois da decisão de se entregar ao Senhor Jesus, a escolha mais importante que podemos fazer é definir a pessoa com quem nos uniremos, pois isso influenciará diretamente na manutenção da fé. Por isso, é essencial observar se o comportamento dela mostra um compromisso de fidelidade com Deus. Outras qualidades, sem essa, que é a principal, não possuem o menor valor para quem de fato vive a fé. E aqui é onde mora um grande problema. Qual? Às vezes a pessoa ela usa os sentimentos para avaliar a outra pessoa. E os sentimentos vão nos enganar. Olhe para os sinais, seja racional. 29. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que também os que têm mulher sejam como se não os tivessem, e os que choram como se não chorassem, e os que folgam como se não folgassem, e os que compram como se não possuíssem, e os que usam deste mundo como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. E bem quisera eu que estivesseis sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor. O comentário do 32, atribuições dos solteiros. Ao falar sobre os solteiros, o apóstolo tinha sua própria experiência pessoal para ilustrar esse argumento. Paulo estava totalmente à vontade para usar seu tempo, suas energias e seu foco somente no seu ministério. Com isso, entendemos que
que os solteiros têm o privilégio de se dedicar totalmente à obra de Deus, porque não possuem as responsabilidades específicas da vida de casado. É claro que nem todos os solteiros têm o interesse em servir ao Senhor, ao reino de Deus, senão aqueles que são convertidos ao Senhor Jesus. Eu achei interessante que ele fala que tudo deste mundo passa. É verdade, né? A juventude, a beleza, tudo vai passando, né? Tudo vai acabando. 33 agora. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo em como há de agradar a mulher. A diferença entre a mulher casada e a virgem. A solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém, a casada cuida das coisas do mundo, em como há de agradar o marido. Comentário: atribuições dos casados. Com o matrimônio, uma nova família é formada e seus membros passam a ter obrigações, como prover alimento e cuidados com o lar, entre outras tarefas que demandam grande envolvimento do casal. Além disso, problemas com um dos cônjuges ou com os filhos afetam todos dentro de casa, o que agrega dificuldades ao cotidiano. Assim, embora os cuidados com a vida espiritual permaneçam como prioridade, o tempo, outrora dedicado com a obra de Deus, passa a ser dividido com as novas atribuições do lar. O casamento é uma ferramenta divina usada para nos lapidar, pois nele temos uma percepção aguçada sobre o que precisamos mudar. Com isso, marido e mulher são aprimorados por Deus e se tornam instrumentos ainda mais valiosos para os seus propósitos. Então, quando nós somos humildes, né, nós aceitamos como uma pedra a ser lapidada. Então, um lapida o outro, né? Uma pedra vai engastar a outra e elas vão começar a formar um encaixe perfeito, né? Aquelas imperfeições, aquelas arestas vão começar a ser limadas e essas duas pedras vão se encaixar brilhantemente. 35. E digo isto para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para o que é decente e conveniente, para vos unirdes ao Senhor sem distinção alguma. Mas se alguém julga que trata indignamente a sua virgem, se tiver passado a flor da idade, e se for necessário que faça o tal, o que quiser, não peca. Casem-se. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas com poder sobre a sua própria vontade, se resolveu no seu coração guardar a sua virgem, faz bem. De sorte que o que a dá em casamento faz bem, mas o que não a dá em casamento faz melhor. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive, mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Será, porém, mais bem-aventurada se ficar assim, segundo o meu parecer, e também eu cuido que tenho o Espírito de Deus. Bom, em resumo eu digo o seguinte, né? Se você tem o Espírito Santo, você está contente, feliz, alegre, você tem a alegria de viver. A solidão não faz mais parte da vida de quem tem o Espírito Santo. É claro que você pode sentir a vontade de ter uma pessoa com quem compartilhar a vida. Isso é natural, né? Nós queremos, eu sempre quis e hoje eu tenho. Então, você pode se casar, você pode ser feliz, mas um detalhe importante, escolha alguém que esteja no mesmo nível da fé que você, né? Tem os mesmos ideais, os mesmos objetivos. Você não pode buscar uma pessoa que está em outra denominação, em outra igreja, porque não vai dar certo. Exceto que seja da mesma igreja, do mesmo pensamento, mesmo sentimento, os dois vão se unir e aí vai viver um só propósito. Agora, se unir com uma pessoa que está no mundo, ela vai trazer todo o problema dela para você. Então, não faz sentido. Cuide, porque essa parte, a vida sentimental, depois do seu encontro com Jesus, é a coisa mais importante. Então, não descuide disso, tá bom? Deus abençoe você.